Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, que alegria no nosso coração estarmos começando mais uma vez o seu programa de todas as noites, o programa Novo Alvorecer. Um programa feito com muito carinho, com o objetivo de levar até você a bendita Palavra de Deus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí os nossos portais na internet, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. O programa de hoje é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos continuando aqui o nosso assunto do trimestre, onde nós estamos abordando lições específicas da Palavra de Deus sobre o tabernáculo. E eu acredito que tenha sido um tempo aí extraordinário de crescimento e conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar mais um tema dentro desse assunto, tá certo? Um intervalo rapidinho, é só uma vinhetinha mesmo e a gente volta em instantes. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui o Joás, mais uma vez, Deus te abençoe, Joás. Amém. Caminhando aí para quase fecharmos o nosso trimestre, a lição de hoje, a lição de número 11, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 16 de junho de 2019, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Hebreus capítulo 7, versículo 26 é o texto áureo da nossa lição, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Verdade prática diz que nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai, tá certo? Então, Joás, nós estaremos trabalhando hoje aqui esse assunto. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo. Então, alguns aspectos do assunto que nós estaremos trabalhando hoje. Veremos aqui como se deu a escolha dos sacerdotes do Antigo Testamento, também a importância das vestimentas como um sinal de autoridade e, por fim, então, nós estaremos trabalhando aqui porque que o sacerdote de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, ou sacerdócio levítico, como queira. Ele é o sumo sacerdote perfeito, né? O autor aos Hebreus aqui, ele vai falar de como era sempre que um sumo sacerdote morria, vinha outro, esse morria também, vinha outro. Tinha sempre uma sucessão. Então foram inúmeros sumos sacerdotes, né? E como eram mortais, eram imperfeitos, tinham pecados, tinham que oferecer sacrifício pelos seus pecados também. Pelos seus próprios pecados? Com Cristo não foi assim, né? Ele é o sumo sacerdote perfeito, que uma vez por todas, né, ofereceu o sacrifício perfeito, né, e não tem que ter outro depois dele, porque ele vive para sempre, né? Então, tanto ele foi a oferta quanto o sacerdote. Isso. Ele mesmo foi quem mediou a oferta, que era ele mesmo, né? Certo. Muito interessante, né? Perfeito em tudo. E essa sua fala aí de que ele foi o sacrifício perfeito e que depois dele não mais necessita de sacrifício é interessante, né? Em alguns aspectos, isso fala conosco de algumas maneiras. Primeiro que, vez ou outra, né, aparece alguém dizendo que a obra de Cristo foi incompleta e tal, né? Eu não sei se você lembra isso num passado bem recente aí. Alguém até da nossa própria denominação, no sentido aí, né, da palavra, o nome da Assembleia de Deus aí, fora daqui do Brasil, se intitulou aí como alguém encarregado de terminar a obra que Jesus não conseguiu concluir. Já pensou? Que loucura, né?
uma cristologia muito falha, né, desse irmão aí, porque o apóstolo Paulo mesmo, em suas cartas, ele fala o tempo todo da primazia de Cristo, né, da superioridade de Cristo, né, e o autor aos Hebreus reforça isso em toda a epístola aos Hebreus, né, então dizer que veio completar a obra que Cristo não completou é muita, sei lá qual o adjetivo correto para usar aí, né? Mas no mínimo estranho, né? E esse mesmo irmão, algum tempo depois, ele acabou reconhecendo o equívoco, mas aí, de qualquer maneira, o estrago já estava feito, né? Aí o outro aspecto que eu quero abordar aqui também no início aqui, além de alguém se colocar como que veio completar a obra supostamente incompleta de Jesus, está errado, como também eu colocar uma outra pessoa como alguém que está completando isso, porque vez ou outra alguém queira colocar uma ou outra pessoa como um mediador, como alguém que tem também o acesso a Deus para essa finalidade aí, o que também é um equívoco na mesma proporção, né? Às vezes o sujeito já até morreu. O testemunho mais forte é o do próprio Senhor Jesus, né? Ele mesmo falou que não tem outro mediador a não ser Ele, né? E se eu não acredito nele, como que eu posso, né, me dizer cristão se eu não acredito nas palavras de Cristo, né? Ele mesmo disse que não tem outro. Então, se eu tentar colocar outro no lugar dele para fazer a mediação entre mim e Deus, né, nós estamos equivocados, tanto eu quanto esse suposto mediador aí. Né? E Pedro também, capítulo 4 de Atos, ele falou que todos saibam que em nenhum outro nome há. Nenhum outro nome dado entre os homens, né, pelo qual devamos clamar. Então, ele é o único. Certo? Então, sobre as escolhas dos sacerdotes que precisavam pertencer à tribo de Levi, exclusivamente à tribo de Levi, depois lá na frente alguém na história de Israel vai meter os pés pelas mãos em relação a isso aqui, trouxe um problema seríssimo. Precisavam ser exclusivamente da tribo de Levi, porque Deus ordenou a Moisés que contassem aí a princípio os filhos de Israel, né, deixando de lado os da tribo de Levi, a fim de que os levitas então encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Essa contagem aqui era para estabelecimento do exército e enfim, aquela coisa toda e a questão da herança e tudo mais. Nessa contagem aí os filhos de Levi ficaram de fora porque dedicariam ao trabalho sacerdotal. Lá em Números 3, né? Você vê outras passagens, Números 8, né, do verso 17 ao 19, Êxodo 32, vai falar da importância da tribo de Levi, né, no meio das outras tribos. Né? Por que essa importância toda? Se você voltar lá em Êxodo 13, né, você vai ver que quando Israel saiu do Egito, né, foi logo após aquela última praga que matou os primogênitos, né? Todos os primogênitos, até dos animais. Certo. Né? Os primogênitos dos israelitas não foram poupados. Né? Eles foram poupados? Foram poupados, porque o próprio Senhor falou, os seus primogênitos são meus. Né? Então o Senhor escolheu os primogênitos para ele. Né? E depois você vai ver, você lendo Êxodo 13 aí, para frente, né, do capítulo 13 para frente, você vai ver que depois o povo de Israel, né, as outras tribos, o primogênito deles podia ser resgatado, né, e os filhos de Levi substituiriam aqueles primogênitos. Né? Então ficou a tribo de Levi ficou uma tribo separada das outras tribos nesse sentido, né? Separada nesse sentido, né? Porque os 12 são uma unidade. Né? Então, como os primogênitos são todos de Deus, né? Deus escolheu entre as 12 tribos, né, quem seriam os que ficariam exclusivamente a serviço dele, né? Exclusivamente. Não fariam qualquer outra coisa a não ser o serviço da adoração, né, o serviço do templo, tudo que envolvia a adoração. Destacamos duas características especiais dos levitas. Primeira característica, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo, que você está dizendo aí. Segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, ou seja, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Era todos para um mesmo serviço, todos focados numa mesma coisa. Isso dá um indício para a gente de por que Deus escolheu a tribo de Levi. Né?
Por exemplo, naquele episódio lá do bezerro de ouro, né? Quando Moisés falou, quem está com Deus, se coloca aqui do meu lado, né? Veio todos da tribo de Levi, né? Se veio alguém de outras tribos, veio assim, isolado. Salteado. Da tribo de Levi vieram todos. Então eles têm essa unidade que Deus quer do seu povo, né? Então eles são exemplo de unidade. Então Deus escolheu eles nesse sentido também, né? Você vê essa unidade que a tribo de Levi tem é o que Deus quer para o seu povo, né? Lembrando que talvez dizer que Deus quer unidade do seu povo não quer dizer uniformidade, né? Porque a graça é multiforme, né? Se apresenta de várias formas. Mas essas várias formas podem estar unidas num propósito só. Isso é unidade, né? Certo. Então é exemplo para nós. Ou seja, o objetivo, o foco principal é o reino de Deus. Isso. Não é? Não significando assim que alguém não tenha opiniões, claro, visões diferentes, não é a forma de entender diferente, mas o principal, quando caminha em relação ao reino de Deus, todo mundo afunila para um mesmo propósito, para um mesmo objetivo, né? O que fala, eu estava lendo ontem um artigo, não é, em um site gospel, não é, um artigo muito interessante. Ontem, que eu digo, nós estamos gravando no começo da semana, não é? Para quem assiste na terça é o mesmo dia, não é? Então, onde o autor estava falando a respeito disso, dessa questão aí que às vezes nós enxergamos determinados pontos, né, bíblicos. Por exemplo, nós divergimos denominacionalmente o nosso entendimento sobre os dons espirituais, divergimos às vezes sobre escatologia, né, e divergimos às vezes sobre ceia, sobre fórmulas do batismo e enfim. Mas quando se trata aí a respeito de ser Jesus o único Salvador, aí não tem conversa. Aí a gente precisa caminhar tudo para o mesmo foco. Sobre ele ter ressuscitado, né, dentre os mortos, sobre ele voltar para buscar o seu povo. Aí nisso aí, não... Somos uma unidade. Nós somos unidade, não é? Os demais pontos, eles não são pontos cruciais para a salvação. E isso aí precisa ter um entendimento nosso como povo de Deus, porque muitas brigas nossas aí são geradas por falta desse entendimento. E nossa unidade não depende dessas coisas. Exatamente. Né? Nossa unidade, o próprio apóstolo escreveu que assim, a gente pode caminhar unido sem ficar entrando em discussões, né? Discussões vãs, rejeitar né? as fábulas, as discussões vãs, né? E caminhar unido para uma direção só. Né? Tá certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer para o segundo bloco do nosso programa sobre a vestimenta sacerdotal para o serviço, Joás. No capítulo 28 do Êxodo, descreve a vestimenta então do sacerdote para esse serviço. Essas tinham características especiais e cerimoniais, porque servia, aí tem um propósito específico aí no versículo 28, aliás, no versículo 2 do capítulo 28, que é para a glória e ornamento do ministério. Sim, mostrava a importância do sacerdote e do ofício sacerdotal, né? Como um símbolo de autoridade, né, que o sacerdote tinha. Era ele que fazia a ponte entre a nação de Deus e o Deus da nação, né? O sacerdote ficava ali no meio, fazendo esse elo de ligação, a intercessão, né? Ele era o que linkava os dois. Então, uma importância muito grande, né? Então, essa indumentária toda, aquilo tudo ali era mais simbólico, né? Não era um homem como qualquer outro homem. Então, ele era revestido de uma autoridade. Então, as próprias vestes dele falavam desse símbolo, né, da autoridade. Era isso. Certo. Sobre a túnica, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Essas tiras tinham engates de ouro com pedras de ônix
em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel, dos engates de ouro dessas pedras pendiam o peitoral, o éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho, até os pés do sacerdote. Uma descrição aí, mais ou menos do que era. É como se fosse um manto, né? Que tinha duas partes, né? Vestia uma espécie de um colete, né? E até embaixo. Né? De novo, um outro símbolo aí de unidade, né? São dois mantos ligados pelos 12 nomes ali das tribos, cada um, né? No engaste, como é chamado. Uma espécie de um cobretudo, né? Que seria, que eu queria dizer. O que ligava as duas partes eram esses nomes das tribos de Israel, né? Tinha 6 de cada lado, possivelmente, né? Então, mais uma vez, o símbolo aí de unidade, né? O sacerdote, ele está fazendo a ponte entre essa nação e esse Deus, que quer que essa nação seja uma unidade, né? Um só povo, né? E ele chama esse povo pelo seu próprio nome, esse é o meu povo. Né? Ele faz esse povo herdar o seu próprio nome. Então é uma aliança mesmo, é como se fosse um casamento, né? Que o povo herda o nome dele, o nome do seu Deus. Então esse éfode, né? Essa túnica chamada éfode aí vai falar de novo sobre o mesmo tópico de unidade, né? Que a gente já estava falando aí. E aí uma outra coisa ainda que é muito discutida, né? E às vezes mal entendida, mal interpretada, que era a questão do Urim e Tumim. Sim. Que provavelmente eram formas aí de lançar sortes, né? Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva, na outra pedra, a resposta negativa. O sumo sacerdote só tomava essas pedras, então, ou seja, do Urim e Tumim, em casos específicos, especiais. Aí tem aqui uma abordagem disso aqui, uma referência bíblica de 1 Samuel, capítulo 28 e o versículo 6. Aí nós temos um relato parecido com isso, dessa prática aí de lançar sorte, e o texto diz mais ou menos isso aí mesmo, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, quando foi caída a sorte sobre um sucessor de Judas Iscariotes. Agora são só 11, né? Eles vão e lançam a sorte. Parece que foi sobre Nicolau, né? Eu não lembro. Não fugiu agora a referência. Né? Mas lançaram Atos a sorte. 1 e 26. Lançaram sorte, parece que está fazendo referência ao mesmo termo que é usado lá para o Urim e Tumim. Né? Certo. Era uma forma de lançar sorte. Me parece que isso não era usado constantemente, tanto é que é dito aqui que é usado em ocasiões muito específicas e especiais, né? Então, não é... Talvez quando faltasse a voz profética, né? Aí o sacerdote, que tinha unção também, né? Assim como o profeta tinha, ele usava desse recurso, né? Para saber qual é a vontade de Deus sobre um determinado assunto. Certo, aí lançando, para trazer a resposta para clarear a sua lembrança aí, Atos 1, 26. São os janeiros, né? Vai passando o tempo, você dá um lapso às vezes. É isso mesmo. Lançando-se sortes, caiu sobre eles, caiu a sorte sobre Matias. Matias, aí. E por voto comum foi contado então entre os 12. A referência de Samuel 28 e versículo 6 diz que perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos e nem por Urim e nem por profetas. Deve ser terrível o sujeito buscar a orientação de Deus de todas as formas que ele se dispõe e chegar a um ponto de Deus não querer responder mais, né? Triste, né? Triste. Era o caso aqui que Saul estava vivendo. Estado mais profundo de decadência, né? Não é? Agora, o Joás, e como que isso fica para nós hoje? Essa questão em que às vezes é muito debatida, essa questão da sorte, como que é e tal, como que você enxerga isso hoje?
Hoje a gente tem mais recursos para escolher do que esse povo tinha, né? Hoje a gente tem muito acesso a todo tipo de conhecimento. A palavra de Deus e por aí vai. Isso facilita a escolha, né? Então, assim, usar de recursos como tirar sorte, coisa do tipo, é meio complicado. No cara e coroa, né? A gente tem recursos muito mais avançados, né? Hoje à nossa disposição aí, né? Informações de todo tipo, né? Sobre tudo que é assunto. Então, eu tenho capacidade de escolher. Paulo deu uma orientação interessante sobre isso. Ele falando sobre, para saber qual que é a vontade de Deus. A questão aqui era essa, não é? Se era sim ou não, se era positiva ou negativa. Aí Paulo dá uma dica interessante, né? Romanos capítulo 12. O que Paulo fala? Versículo 2. Não conformando com esse mundo, transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, nós temos em nós hoje o Espírito de Deus à medida que nós transformamos a nossa mente, né? Não conformando com esse mundo, buscando a direção de Deus, enchendo do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito fala conosco se é sim ou não. Não é? Mudança então, de mentalidade, isso aí é muito profundo, né? Exatamente. Não é? Tá certo? Então vamos dar uma pausa, a última delas aqui no programa, e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, último tópico da nossa lição sobre o sacerdócio de Cristo. A origem do sacerdócio remonta ao tempo de Melquisedeque, rei de Salém. A gente já estudou isso aqui numa outra lição, só para a gente relembrar. Né? Pastor João de Deus, aqui da nossa igreja, diz que chover no molhado nunca é demais, você acaba molhando um pouco mais, né? Então, é antigo a função sacerdotal e que agora era restringida à tribo de Levi. Aí nós temos um texto em Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Né? Aí esse texto aqui é bem confundido também. Né? Bem confundido também. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, os sacerdócios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombras do verdadeiro sacerdócio. Agora, no sacerdócio de Cristo, o Filho de Deus, esse foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. Sobre a mudança da lei, né, é preciso entender que a lei de Deus é perfeita, pura, imutável. Né? Em Deus não há nem sombra de variação. Né? Então, como entender isso aí? Os próprios sábios judeus, né, diziam que o Messias viria explicar, né, a lei, né, viria tornar a lei mais clara. Você vê o diálogo dele com a samaritana. Ela diz, quando o Messias vier, vai nos explicar isso tudo, né? Se é nesse monte ou naquele. Né? Então, o Messias viria para isso, para esclarecer a lei. Né? E para fazer ela cumprir, não para mudar, né? Então, o que mudou na lei foi a clareza. Só isso. Né? A lei em si não mudou. Mudou foi a clareza. Agora a gente entende. Né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer que é sombra. Né? Aquilo tudo lá é sombra. A sombra não diz nada, né? Me diz mais ou menos como é a coisa. Né? Quando a coisa chega, aí eu posso ver os detalhes, né? Ver minuciosamente o que é o que não é. Né? Então aquilo era sombra, agora a gente vê com clareza. Né? Agora está tudo diante dos nossos olhos. Né? E Cristo, que é o sacerdócio perfeito, fez isso, esclareceu a coisa. Né? Certo, ok? Jesus trouxe a salvação perfeita. E aí está a diferença, né, em relação à lei.
com agora o que ele veio fazer. Aquela coisa de ficar cobrindo, né? Não funcionou muito bem. O povo não entendeu muito bem também. O povo não entendeu muito bem para que funcionava o sacerdócio, não entendeu muito bem para que funcionava o sacrifício, né? Como que era para ser, né? Qual que era o papel do sacrifício. Né? Era para o povo sacrificando um inocente, né, em seu lugar, o povo entender que pecar era ruim, né? Então, eles não entenderam, né? Se acostumaram com o sacrifício. O próprio Senhor denuncia, eu quero misericórdia, não sacrifício. Né? Eles eram para ter misericórdia do inocente que está morrendo. Né? Eles não entenderam. Cristo veio, ofereceu uma vez um sacrifício perfeito, né, para sempre. Né? E trouxe expiação, né? Trouxe redenção, né? De uma vez por todas. De forma eficaz, né? Não precisa mais sacrifício. Aí aquilo que eu já tinha dito antes, Hebreus 7:27 vai dizer, ele é a oferta e o ofertante. O próprio mediador é a oferta, né? Ele que trouxe essa clareza da lei, né? E ele que fez tudo perfeito no tempo perfeito. Né? Foi quem ofereceu o sacrifício, foi quem se sacrificou, né? Tudo ao mesmo tempo. E agora nós estamos livres para entrar diante de Deus com ousadia, né? Como o próprio escritor aos Hebreus diz, né? Diante do trono da graça, por causa desse sacrifício perfeito. Né? Certo. Aí, para nós fecharmos aqui, então, na nova aliança, tudo era perfeito, o mandamento, na antiga aliança, melhor dizendo, na antiga aliança tudo era perfeito, os mandamentos, os estatutos, os juízos. O homem, porém, enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Jesus, agora sendo perfeito, cumprindo a lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiando então as nossas culpas e nos justificando perante Deus. Olha só, expiação e justificação, né? Isso tudo são doutrinas complexas. Fundamentais da fé, né? Fundamentais e muito complexas, né? Que tem gente que não entende bem, né? Basicamente o que ele fez foi pagar o preço pela culpa, né? Pela ofensa, né? E extinguiu o efeito da culpa, o efeito da ofensa, né? E basicamente isso aí é expiação, redenção. O Paulo falou isso em Romanos, né? Que por um homem entrou o pecado, né? Sendo o primeiro Adão, agora veio o segundo Adão, né? Ele foi o homem perfeito, né? O homem perfeito, que viveu de forma íntegra toda a sua vida, né? Sem erro, sem pecado, sem mancha, sem nada. E quando ofereceu esse sacrifício, né, foi um sacrifício perfeito. E agora não há mais condenação, né, para quem está em Cristo. Para quem está nele, né? Finalmente nenhuma condenação há. E não há necessidade de outro sacerdote, não há necessidade de mais sacrifício, de mais sangue derramado. Né? O sangue que ele derramou já valeu. Né? E isso aqui é, na verdade, a simplicidade da graça. Né? O que você precisa fazer? É crer. Você creu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por você para te salvar, ressuscitou. A questão básica da graça de Deus, né? O favor de Deus. Ou seja, diante disso, eu não preciso sacrificar mais, ninguém precisa morrer mais, ninguém precisa fazer mais nada aqui no sentido de se sacrificar. É simplesmente crer que o sacrifício dele foi suficiente, mas infelizmente a simplicidade aqui acaba sendo aí um obstáculo para muita gente que quer inventar tanta coisa para colocar aí nos apetrechos supostamente da fé e da salvação e que na verdade só tende a atrapalhar. É preciso crer que o sacrifício de Jesus é único, suficiente para nos comprar a redenção. A religiosidade atrapalha mais do que aproxima de Deus, né? Pelo contrário, né? A religiosidade ela só distancia de Deus. A religião verdadeira aproxima de Deus, né? A religiosidade, né? Essas coisas
faz isso que você vai estar mais próximo de Deus, faz assim que Deus vai se agradar, né? Isso é coisa, são apetrechos que a gente inventa, né? Teologia barata, né? A verdade das Escrituras é que tudo já foi pago. Exatamente. Não tem necessidade. Então, ou seja, a graça ela é simples, mas não é barata. Não é? Tá certo, Joás, obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Só frisando aqui algo que a gente sempre fala e não nos cansamos disso, é que o nosso programa aqui tem o objetivo de alcançar as pessoas que estão aí na sua casa, nos assistindo pela TV aqui na nossa cidade ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Só Joás aqui, apesar de eu ter despedido de você já, mas quando a gente diz em qualquer lugar do mundo, eu fiquei sabendo de uma pessoa que nos assiste pelo YouTube lá em Paris outro dia. Olha. Né? A pessoa falou para mim pessoalmente. Então, você que nos assiste em qualquer lugar do mundo, que Deus te abençoe poderosamente e vá para a escola dominical na sua igreja, tempo integral, aula presencial, você tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais no assunto. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.